Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, em especial a Carol e o Daniel, pela oportunidade de estar participando dessa reunião que é tão importante na área de malária. Essa sessão, nós vamos dar continuidade sobre vetores e transmissão da malária. Eu estou aqui com o Fábio Gomes, que vai estar me ajudando a mediar aqui a mesa. Então, eu convido para fazer a introdução da primeira palestrante. Ok, bom dia a todos. Então, para abrir a nossa sessão, eu tenho a alegria aqui de ter a professora, a doutora Silvia Portugal. A Silvia, ela é bióloga, possui doutorado no Instituto de Medicina Molecular de Lisboa. Ela realizou o pós-doutorado no NIH, no NIEG, na época sob a supervisão do Peter Crompton. Se eu não estiver errado, a gente parcialmente teve um overlap naquele período. E desde julho de 2020, então, ela é pesquisadora do Max Planck, onde ela chefia um grupo de pesquisa que é o Malaria Parasite Biology, e vem trabalhando, entre outras linhas, com a investigação dos mecanismos de sobrevivência de Plasmodium falciparum na estação de seca em regiões de transmissão sazonal. E aí ela tem uma série de publicações de altíssimo impacto, só para mencionar algumas: Nature Medicine, Nature Communications, PNAS. Então, tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação, Silvia. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada, especialmente à Carolina, ao Daniel, ao Beto e a toda a organização pelo convite. Eu até pensei em falar português, mas depois fui meio dissuadida que não ia ser fácil para ninguém, tanto pelo meu sotaque como pela velocidade. So I'll present the work that we've been gathering in the lab, trying to understand how the reservoir of malaria parasites is made to survive the dry season, and I'll do it in English. Fizemos esse estudo, mas depois a gente conversa em qualquer idioma que vocês preferirem. Então, que é uma imagem no topo da colina onde temos o laboratório, e vemos que a estação seca é muito bem definida na nossa região, que dificulta muito a vida de qualquer organismo. Os sapos, por exemplo, têm muita dificuldade, eles têm que mudar a estrutura da sua derme. As árvores também têm que mudar completamente a sua copa para minimizar a necessidade por água, especialmente na estação seca, e os mosquitos vão embora. Esperam por outros dias, ou o mais comum seria a migração. Esperam a disponibilidade da água que precisam. Isso que está por trás da sazonalidade de transmissão da malária na África. Para a malária especificamente, destacado aqui em vermelho, nós temos essa transmissão, uma temporada de transmissão de malária muito demarcada entre junho e dezembro, e durante 6 meses nós temos a temporada seca, que nós não temos infecção. E isso, é claro, está relacionado à presença de mosquitos no ambiente, e durante a temporada seca todo mundo está ficando doente, mas os parasitas estão em outro lugar, então as crianças carregam baixa parasitemia. Durante a temporada molhada, nós podemos ter esse ciclo começando constantemente, porque os mosquitos, os humanos, os parasitas estão presentes, mas na temporada seca, esse parasita não está lá. Basicamente, as perguntas que nós tentamos entender foi como essas crianças conseguem carregar esses parasitas letais por 6 meses sem serem notadas, e quais estratégias são usadas para poder prevenir a malária nessas temporadas. Eu resumi aqui 1 ano e meio de trabalho em um slide. Basicamente, o que nós descobrimos foi que por trás dessa grande diferença, nós temos a circulação somente das formas jovens dos parasitas, e todos os outros
estão nas células endoteliais dos vasos, que parecem não circular. Aqui nós vemos um parasita num teste de gota espessa, e os parasitas eles não são muito aderentes, eles circulam por mais tempo e não conseguimos identificar todas as formas de parasita em circulação que ajuda a persistência. Por meio desse modelo matemático, nós conseguimos ver a baixa citoaderência, onde os parasitas eles se perdem. A cada 48 horas, eles se aderem ao baço e aos vasos sanguíneos e ficam circulando, o que diminui a parasitemia. E com a baixa resposta imune que poderia eliminar o parasita. Basicamente, depois de descobrir isso, nós queríamos entender como os parasitas modulam esse comprimento de circulação para se tornarem persistentes. E vou responder algumas dessas perguntas durante a minha palestra. Basicamente, nós endereçamos todas as hipóteses que nós criamos no laboratório e coletamos dados do mundo real dos nossos estudos de coorte para tentar implementar essa hipótese. O laboratório basicamente opera entre Berlim e Bamako. Nós começamos uma colaboração com o Pitt Compton e o NIH em Bamako, o NIH do Reino Unido. Conseguimos estabelecer um grupo de parceiros fundado, financiado e liderado por Musa Ninga, com alguns estudos de coortes que estão sendo feitos em Torodo, onde nós acompanhamos as populações abaixo de 18 anos de idade, coletamos espécimes sanguíneos e dados clínicos, fornecemos cuidado 24 horas e tratamos todos os casos de malária detectados. Esse é um exemplo básico do que nós fazemos durante a temporada seca. Nós fazemos essa vigilância ativa, as pessoas visitam mensalmente a clínica e coletamos o sangue de todos, fazemos os RDTs no nosso laboratório e a vigilância passiva, que é como nós conseguimos a nossa amostra, as pessoas vêm para a clínica para se sentem doentes e nós fazemos a análise lá. A primeira pergunta que tentamos endereçar nos anos recentes foi como o parasita sabe, se ele tem um mecanismo, um sensor no mecanismo dele que diz que é a temporada seca ou a temporada úmida, ou a dinâmica do hospedeiro muda e por isso o parasita acaba infectando. Para responder a primeira pergunta, eu vou falar rapidamente desse slide. Nós fizemos várias ômicas para olhar a composição do plasma em diferentes temporadas, mas não vimos nenhuma diferença sazonal. Só quando as pessoas começam a ficar doentes que nós vemos esses lipídios e encontramos evidências de um mecanismo sensor. E também, com esse mecanismo de sensor, nós podemos ver quais tipos de parasitas têm a circulação mais longa no cérebro, detectando durante essa temporada molhada como que as pessoas são infectadas. E não conseguimos detectar, no entanto, como que o parasita acaba sobrevivendo até o final da temporada seca, já que ele é transmitido durante a temporada molhada. Eles são transmitidos mais tarde na temporada molhada e acabam conseguindo chegar no final dessa temporada seca. E nós estávamos, então, tentando entender qual é a dinâmica clonal desse parasita para que ele sobreviva a esses 6 meses. Aqui eu tenho um exemplo de uma pessoa. Essa pessoa foi acompanhada a cada 2 semanas durante a temporada úmida e toda vez que nós a vimos, nós fizemos esse exame para definir quais parasitas estavam no sangue dela. Cada cor aqui é um clone. Essa criança não ficou doente durante a temporada úmida, mas teve 2 picos de parasitemia, esse aqui e esse aqui. Então, esse clone sobreviveria ou não até o final da temporada seca. E esse clone vermelho, ele
conseguiu sobreviver e ele provavelmente vai ser transmitido quando a temporada úmida recomeçar. Fizemos isso com várias pessoas para poder entender a dinâmica que nós vimos nesse sangue. Aqui eu gostaria de mostrar, é um slide um pouco complexo, mas são os 128 indivíduos que nós analisamos em 3 tipos de cenário. Em vermelho, nós temos aqueles que têm o clone persistente, que vai chegar até o final da temporada seca, e 2 outras situações onde existe eliminação do parasita, naturalmente, sem nenhum tipo de tratamento, pelo menos fornecido por nós. Nós somos a única clínica na vila, no vilarejo, e eu vou tentar encontrar alguns padrões nesses dados. A primeira coisa que nós perguntamos é se há números diferentes de clones que nós podemos ver que são mais persistentes ou menos persistentes até o final da temporada seca. E nós não temos, basicamente, o número de clones que a pessoa tem, em média, não é diferente. Mas nós vemos que em indivíduos que eliminam a infecção, nós temos mais picos de parasitemia durante o período que eles estão com parasita do que aqueles indivíduos que mantêm a infecção até o final da temporada seca. Também medimos o comprimento de cada um desses clones de parasitas que os indivíduos demonstraram, e a maior parte dos clones vivem pouco. Não importa se vem de crianças que vão manter esse clone persistente ou que vão eliminar esse parasita, a maior parte das infecções são curtas. E quando nós medimos o comprimento de todos os clones que nós tínhamos durante a temporada úmida, vemos que só é marginalmente maior do que o comprimento dos clones nas crianças que mantém essa parasitemia persistente. Eu vou introduzir 2 conceitos para vocês. Um deles se chama clonal turnover, que é definido pelo comprimido de cada um dos clones que nós temos e a aparência dos clones com o passar do tempo, e os desaparecimentos desses clones. Então, nós temos aqui a renovação clonal, a clonal turnover baixa, uma intermediária, onde a gente tem muitas aparições e persistência, e uma renovação clonal mais alta, onde nós vemos que os clones desaparecem e reaparecem outros clones. Aqui nós temos uma métrica usada para definir a biodiversidade, que é a equidade de Shannon. Aqui nós podemos ver onde só tem um clone presente e aqui 2 diferentes Shannons com um número similar de clones. Nas 2 situações nós temos um COI, que é uma complexidade de infecção número 3, e esse daqui, esses parasitas aqui, eles são similarmente abundantes, o que nos dá uma equidade de Shannon mais alta. Nós medimos essas duas características dos indivíduos que mantinham as infecções insistentes e aqueles que se livravam do parasita. Nós podemos ver uma renovação clonal maior no momento em que eles são infectados. Aqueles pacientes com infecção persistente conseguem manter uma infecção mais estável e mantêm também um índice mais alto de equidade de Shannon por toda a temporada de transmissão até o final. Os indivíduos que eliminam o parasita, eles mostram uma diminuição no índice de equidade de Shannon. Eu coloquei todos esses fatores juntos em um modelo linear e vemos que a probabilidade de persistência aumenta quando nós temos uma equidade alta e uma renovação clonal baixa. E quando eu tentei entender o que está por trás disso, nós analisamos os plasmas desses indivíduos para ver se tem algum componente imune que está promovendo todas essas amostras de plasma. Essas amostras foram coletadas antes da temporada começar, antes dos eventos de transmissão, e colocamos esse plasma junto com várias proteínas de falciparum para ver se as crianças mantinham a infecção.
as crianças conseguiram responder a essas infecções e responder a cada uma das proteínas. E com esse índice nós conseguimos identificar o reconhecimento de proteínas de invasão e proteínas exportadas, assim como a citoaderência. E tentando unir tudo isso, eu não tenho certeza de tudo o que está acontecendo nessas crianças, mas nós podemos ver que as infecções que acontecem com as crianças acontecem com alguma imunidade adquirida naturalmente à malária. E não flutuam muito em parasitemia e mantêm uma abundância relativa de linhagens clonais, quando comparadas às outras. A ideia por trás disso é que esses picos de infecção que potencialmente mudam a equidade da composição dentro do hospedeiro, provavelmente promovem uma abundância maior dos clones. Fica mais fácil, então, para os parasitas sobreviverem durante essa temporada seca quando tem muitos clones e quando nós temos essa renovação alta de clones. E isso é algo que nós estamos explorando agora. Isso nos diz quem que vai manter os parasitas durante a temporada seca, mas não nos fala muito sobre como eles conseguem diminuir a citoaderência ou circular por mais tempo durante a temporada seca. Então, eu vou mostrar um trabalho da Hannah Fleckenstein, que a Maria também mencionou. Ela estava no laboratório da Maria e no meu. E eu vou mostrar alguns dados sobre a nossa busca para tentar definir quais são os antígenos de superfície variantes expressados sazonalmente para poder evitar essa citoaderência eficiente. Voltando a como a citoaderência acontece, nós vimos a palestra da Maria 2 dias atrás, mas eu queria salientar esse ciclo de 48 horas. O parasita transforma a hemácia nesse formato bem côncavo, bem redondo, para um tecido com muita aderência que vai se ligar às células endoteliais. Isso é feito, é claro, pela presença desses antígenos de superfície que vão promover essa conexão com a hemácia. E, é claro, é uma família multigênica, então nós não sabemos exatamente o que os parasitas estão expressando em cada momento diferente. Para falar lá da remodelagem da célula do hospedeiro, nós usamos eletromicroscopia para ver se os parasitas têm a habilidade de transformar a hemácia por completo. Pegamos parasitas do final da temporada seca e do começo da temporada úmida e nós colocamos no microscópio para purificá-lo e fazer uma eletromicroscopia da transmissão. A NAMA mediu o número de protuberâncias, o tamanho das protuberâncias e qualquer diferença na hemácia. Se os parasitas recebem a oportunidade, eles conseguem remodelar essa hemácia para fazer uma mímica de como ela seria na temporada seca, na temporada úmida, na verdade. Aqui nós podemos ver a temporada seca e a temporada úmida, como são as hemácias. Eles têm essa habilidade de remodelar a célula e eles conseguem se citoaderir. Em colaboração com a Universidade de Copenhague, nós tentamos responder essa pergunta, se existem antígenos de superfície variantes particulares expressados sazonalmente. E, basicamente, uma outra longa história colocada em 2 gráficos. Durante a temporada seca, os parasitas expressam menos o seu repertório de genomas quando comparado à temporada úmida. Nós também vimos uma diminuição leve de expressão total do vírus. Isso aqui se relaciona à proporção de anticorpos que reconhecem esses antígenos. Então, durante a temporada seca, tem uma resposta mais ampla de anticorpos, limitando o repertório
de locais onde o parasita pode se expressar. Seguindo esse estudo inicial, nós queríamos observar os genes de comprimento total, então nós avaliamos o RNA para identificar quais células estavam infectadas com o mesmo clone de diferentes indivíduos e conseguir, de fato, montar essa variação mapeando os diferentes domínios com essa referência de mapeamento. Eu estou mostrando aqui para vocês que gostam de VAR. Vocês podem ver aqui o gene VAR mapeado, o CRDR mapeado em outro local, CIDR mapeado em outro local. E agora, no laboratório aqui, a Ara tem uma lista de amostras que nós temos mantendo o mesmo clone durante a temporada seca para definir qual é o padrão desses genes expressos com o passar do tempo. Basicamente, para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que nós estamos muito interessados em descobrir se existe alguma regulação sazonal da expressão genética do parasita. Nós fizemos um atlas de célula única para poder projetar o parasita durante a temporada seca. Nós percebemos que durante a temporada úmida os parasitas são mais novos e durante a temporada seca os parasitas são mais velhos. Então, nós queríamos combinar essas etapas de desenvolvimento dos parasitas e quais são os diferentes genes expressados. O que o Martin tem feito é perguntar se essa regulação ela é imposta pela expressão genética. Nós fizemos uma cultura in vitro e também observamos a região endêmica de Mali para avaliar os parasitas recentemente transmitidos e os parasitas que já estavam lá há bastante tempo. Só para falar para vocês o que nós estamos fazendo agora queremos responder outras perguntas. Nós temos parasitas Plasmodium que sobreviveram durante a temporada seca e nós queremos saber dos anticorpos que são construídos com o tempo e a expressão do gene, a diferença na expressão do gene. Nós queremos desconstruir também qual é o componente do mosquito que ajuda, as espécies do mosquito que ajudam a tornar esse reservatório distribuído para a próxima temporada. Todos aqui do laboratório, nossos amigos que nos ajudaram, colaboradores e os participantes que ajudaram em tudo isso. Muito obrigada. Então, para dar continuidade, eu tenho o prazer de convidar a professora Maria Anice Salum. Ela é professora em Epidemiologia, Ecologia e Saúde Pública e Taxonomia de Culicide na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ela estudou na Universidade de São Paulo e obteve seu doutorado na mesma universidade em Sistemática de Culex melanocônio, com pós-doutorado em Anófelis, no Museu de História Natural em Washington, e atuou como pesquisadora visitante sênior na unidade de biosistemática do Walter Reed, em Switzerland. Retornando ao Brasil, coordenou diversos projetos em biologia e sistemática de culicide, com ênfase em Anopheline. Expandiu seu foco na pesquisa de campo na bacia do Rio Amazonas, concentrando especialmente na ecologia, no impacto das mudanças ambientais e no aumento de risco de adquirir infecção por plasmódio. Durante a sua carreira, construiu fortes colaborações com outras instituições e conta com uma rede extensa de colaboradores nacionais e internacionais. E eu tive o prazer de iniciar essa colaboração ano passado
e considero a professora Salum um exemplo de pesquisadora na área de entomologia. Desculpa. Eu inicialmente dou bom dia a todos e todas que estão presentes e agradeço imensamente a Ana Caroline e ao Daniel Barberi pelo convite para participar desse evento e também pela comissão do projeto, né? É uma honra estar aqui e poder falar um pouco da minha pesquisa com vocês. Bom, eu vou falar sobre resultados recentes. Não instalou. Ah, tá. Desculpa, eu estava no botão errado. Não sou muito amiga de botões. Mas, só para colocar dentro de um contexto que eu vou falar, Anopheles darlingi é o vetor dominante de Plasmodium vivax falciparum malariae na região amazônica e também no escudo da Guiana. A transmissão da malária, a dinâmica de transmissão da malária, ela deve ser compreendida dentro de um contexto ecológico, porque ela depende de vários fatores. Dentre esses fatores, tem os fatores bióticos, fatores abióticos do meio ambiente, também fatores associados à ecologia humana, fatores associados à ecologia dos vetores e também a interação dos parasitas com a população humana, com a população de vetor. E esse processo é intermediado num ambiente que é suscetível ao contato dessas populações. Bom, esse foi um trabalho desenvolvido pelo André Acosta. Ele foi publicado em 2026 nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. É um trabalho de acesso aberto. E foram realizadas 384 coletas em 70 peridomicílios independentes, em 4 regiões ecológicas da região amazônica. São esses pontos em amarelo que eu nem vou tentar apontar, porque eu não sei fazer, mas são esses quadradinhos em amarelo. Tá? Essas coletas foram realizadas no município de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Barcelos, Coari, mas no município de Coari foi na região ao sul do rio Amazonas, e isso no estado do Amazonas, e também coleta em Calçoene, no Amapá. As amostras, essa foi uma ilustração, um diagrama para mostrar como que foi feito, foram planejadas os ambientes de coleta. Nós tentamos fazer uma amostragem ecológica para que as amostras fossem independentes. Então, foram selecionado um domicílio. Cada domicílio deveria estar a mais ou menos 100 metros de distância de uma área de água que podia ser um ambiente adequado para o mosquito, né? Mais ou menos a 100 metros, obviamente teve uma certa variação. As coletas foram de 6 da tarde até meia-noite, os mosquitos foram separados por hora, assim, por horário, e durante num período da coleta, nós levamos uma pequena estação meteorológica e nós tiramos alguns parâmetros importantes do clima, que foi temperatura e umidade relativa do ar. Como resultado, nós conseguimos 14.689 fêmeas de Anopheles darlingi. Só estou contando darlingi, não as demais espécies. Mas aqui é um diagrama, um gráfico, né, para mostrar a distribuição horária de Anopheles darlingi, mas pensando na taxa de picadas em humanos, que é o HBR, e no do total de picadas por horário, cada horário de coleta. A diferença entre essas duas é que o HBR a gente utiliza por coletor e o TBR
são os 2 coletores. As coletas sempre foram realizadas ou com 1 ou com 2 coletores. Com 2 coletores. Tá? E o que a gente conseguiu observar, né? Que tem um declínio da taxa de picada em humanos de aproximadamente 154 picadas por hora, e do TBR nós tivemos aproximadamente 344 picadas, um declínio de 344 picadas por hora, isso ao longo do tempo, com um declínio bastante acentuado depois das 9 da noite. E as correlações foram significantes, foram elevadas e significantes, né? Aqui é esse scar plot para mostrar o impacto da temperatura em relação ao HBR, ou seja, taxa de picada em uma pessoa. Então, a gente observa que a temperatura apresenta uma associação positiva com as taxas de picada, e a cada aumento de 1 grau Celsius, nós observamos uma adição de 7 picadas por pessoa por hora. Tá? Essa correlação é baixa, mas de qualquer maneira ela existe e é importante, mesmo não sendo elevada. Em relação à umidade do ar, a umidade relativa do ar, já teve uma associação negativa com a taxa de picadas por coletor. Também tem uma associação, não é elevada, mas ela é significante, né? E a cada 1% de aumento da umidade relativa do ar, nós observamos 2 picadas e meia, é esquisito falar isso, mas é a média, né? De aumento de 2,5 picadas por hora por coletor. Então, a cada aumento de 1% da umidade. Em relação à cobertura do solo e também a taxa de picadas, Anopheles darlingi, a presença dele nas coletas aparentemente ela está muito associada com, e já foi demonstrado em vários trabalhos, que ambientes que têm um desmatamento de ao redor de 50%, varia entre 40% a 60%, então tem uma abundância maior de darlingi e, portanto, a taxa de picadas no peridomicílio, os autores observaram que também ela aumentava proporcionalmente. Né? A mesma coisa foi observada aqui. E nesse trabalho foi analisado 2 buffers. O buffer com um raio de 250 metros a partir do domicílio e uma área com um raio, um círculo imaginário com um raio de 500 metros a partir do domicílio. E então, o que foi observado? Né? Que quando analisa o círculo de 250, o raio de 250 metros, essa área delimitada por um raio de 250 metros, é muito fácil capturar as alterações ambientais e também a mudança na temperatura e umidade naquele ambiente. Mas para a gente compreender exatamente o que acontece com a população de mosquitos que chega até o peridomicílio para se alimentar de sangue humano, é melhor observar num buffer de 500 metros a partir do domicílio, porque você consegue capturar nessas análises o que acontece no entorno daquele peridomicílio, não só no peri, mas uma área maior do que o peridomicílio. E o que foi observado que a presença, o aumento das taxas de picada por Anopheles darlingi, ela pode ser explicada pela vegetação inundável nessa região, além disso pela umidade, pela temperatura e também pela composição da floresta ao redor, nesse buffer de 500 metros. Né? Só que quando tanto a formação de floresta quanto a área inundada, esses fatores são ajustados pela umidade e pela temperatura, a contribuição dessas 2 variáveis para
a oscilação para as taxas de picadas, ela já não tem a mesma dimensão que teria, sem fazer o ajuste da temperatura e da umidade. Bom, esse é um outro trabalho, foi publicado pelo Jacob Tennessee. Ele é um pós-doutorando na Universidade de Harvard, ele é pós-doc do Daniel Nefsey. Esse trabalho eu tive o prazer de participar. Algumas amostras desse trabalho derivam desse outro, do que eu falei anteriormente. Então, nesse projeto foram analisados 1.094 genomas completos, uma cobertura bastante elevada, 99,5% do genoma, de 16 localidades da América Latina, de 6 países. Foi possível analisar 1.024 mosquitos para calcular a frequência alélica, mas um número menor de mosquitos foram usados para o core da análise genética, as análises genéticas mais robustas. Isso porque dependia da cobertura do sequenciamento. Qual foi a cobertura daquele sequenciamento que foi feito na plataforma Illumina. Bom, e qual é o resultado? Um dos resultados, né? Então, essas populações analisadas de Darling, independente do local e do país, elas têm uma alta diversidade de nucleotídeos, bastante elevada. E a heterozigosidade excede a 2%, né? Na maioria dos indivíduos. Quando analisado apenas o cromossomo X, então, essa diversidade é maior ainda, chega a 3,2%. É muito maior do que já observaram em Anopheles gambiae, Anopheles e outras espécies do complexo Gambiae que ocorre na África, né? Também Anopheles darlingi, ele exibe um tamanho populacional bastante estável, de longo prazo, né? E teve um bottleneck, ou seja, teve um estreitamento, um efeito gargalo, essa população sofreu um efeito gargalo num período que data de 4.000 a 20.000 anos atrás, logo após o máximo do período glacial. Isso está associado com áreas de refúgio de mata que ficaram distribuídas no Brasil e também na região amazônica. Bom, a diversidade genética também ela pode ser visualizada pelo número de inversões nos cromossomos. Aqui são fotografias de cromossomos politênicos que a gente observa mais facilmente o cromossomo, né? Então, tem inversões que são segregantes e elas variam de 3 a 19 megabytes e as inversões é possível que elas estejam associadas ao processo de adaptação das populações de Darling, às mudanças ambientais, e também, portanto, contribui para a diversidade genética elevada dessa população, das populações. A estrutura geográfica, foram observados 3 clusters primários, um que é o cluster Amazonas-Atlântico, né? Que é justamente essa parte aqui do Amazonas e pega toda a região atlântica. O cluster do Orinoco, que são aquelas bolinhas em azul, que pega Venezuela e uma população da Colômbia, e do Chocó, também na Colômbia, que já fica próximo da América Central, bem ao sul do Panamá. O que está fazendo, o que pode estar associado com a formação desses clusters, né? O cluster do Andes, provavelmente no cluster de Chocó, a barreira geográfica que existe é justamente os Andes, porque ela está no oeste dos Andes. Então, o Andes é uma grande barreira que separa essa população. Em relação às outras populações, por exemplo, do Orinoco, do Amazonas Atlântico, então, provavelmente, o rio Orinoco. A bacia não é o rio Orinoco, mas é a bacia do rio Orinoco que separa uma população que ocorre, que está evoluindo na região da Venezuela e Colômbia, né? E da população que está desenvolvendo na bacia do Amazonas e no Atlântico. Em relação à resposta de Anopheles darlingi aos inseticidas, o que foi observado, né? Principalmente esses genes que foram observados, que estão num processo de seleção bastante evidente, né? Tem um sinal de seleção muito elevado.
é no cromossomo 2RL, e num grupo de genes que é o P450, e os genes mais importantes desse grupo do P450 é o CYP6AA1 e o CYP6M2, que apresentam um maior sinal de seleção por exposição a inseticidas. Também foi observado o gene KEAP1, que também está associado que apresenta sinais de seleção, de pressão seletiva, né? E esses genes, esses grupos de genes, tanto o P450 quanto o KEAP1, ele está associado com um mecanismo de uma via metabólica de resistência aos inseticidas. E isso tem favorecido a resistência em Anopheles darlingii. O que tem a ver o inseticida com a agricultura? Existe alguma relação ou essa resistência está evoluindo por causa dos programas de controle? As duas coisas. Inicialmente, por exemplo, o que foi observado na região de Loreto e também na região de Guainia, na Colômbia, que essa resistência está associada ao uso agrícola dos inseticidas em plantações de mosaico. E nessas plantações em mosaico, eles intercalam, por exemplo, plantações de palmeiras para extração do óleo de palma, com cacau, café e outros cultivos, intermeadas por trechos de floresta, por fragmentos de floresta. No momento que se usa inseticida nesses cultivos, nessas monoculturas, ocorre uma contaminação do solo, e o inseticida que chega no solo, ele percola e chega até os corpos hídricos, levando a um processo de seleção de Anopheles, né, no caso aqui o Anopheles darlingii, pelo contato das fases imaturas de vida com a presença desses inseticidas nos corpos hídricos. Aqui, mas em relação ao KEAP1, ele foi encontrado na população de Barcelos. Então, pode ter um processo diferente, porque Barcelos não tem esse tipo de cultivo. Mas o importante disso é que esse processo de resistência, seleção de genes de resistência metabólica, ele está evoluindo paralelamente em diferentes regiões, em diferentes populações de Anopheles darlingii, e pode envolvendo genes distintos. Então, isso é um processo bastante complexo, que precisa prestar atenção a esse processo de evolução dos genes de resistência metabólica, que é diferente dos genes alvo, que normalmente que é o KDR, o ACE e outros genes, não foram encontrados, não encontramos nenhuma evidência de resistência relacionada com esses genes, que são os tradicionais. Bom, isso leva também a uma necessidade de mudança de controle, pensar em controle dos vetores para a eliminação da malária. Há que se pensar tanto no vetor, quanto no ambiente onde aquele vetor ele transmite, e também ao problema da evolução genética que está ocorrendo ativamente em Anopheles darlingii. E pensar também que não adianta só um ministério trabalhar no controle dos mosquitos e no controle da malária. É necessário pensar, fazer projetos com o Ministério da Agricultura e também com o Ministério do Meio Ambiente, porque são ações desses outros ministérios que estão contribuindo para a ocorrência para a seleção de resistência em populações de Anopheles darlingii. Bom, esses projetos foram financiados pelo NIH, pela FAPESP, e agradeço a todos vocês por me ouvir. Muito obrigada.
Ok, então, dando prosseguimento, a gente tem a alegria de contar agora com a apresentação do Dr. Joel Vega Rodrigues. O Joel, ele é doutor em Biologia Molecular pela Universidade de Porto Rico e, em sequência, ele possui um longo período de pós-doutorado na Johns Hopkins sob a orientação do professor Marcelo Jacobs Lorena. Desde 2018, então, ele tem um grupo de pesquisa que ele lidera no NIH, no NIAID, no Laboratory of Malaria and Vector Research, e já estendendo um pouco em função da sua linha de pesquisa no pós-doutorado, mas principalmente agora no seu próprio laboratório, ele vem desenvolvendo linhas de pesquisas focadas em gargalos de desenvolvimento de plasmóide dentro do mosquito Anopheles, que leva para validação ou prospecção de alvos tanto a nível de transgênicos quanto a vacinas de bloqueio de transmissão. Então, Joel, uma grande alegria ter você aqui. Thank you very much. Muchas gracias, amigo. Thank you. Thank you for the introduction and thank you. Obrigado pela introdução, obrigado também a Ana, Beto, Daniel, Carol pelo convite. A Ana me fez prometer 2 anos atrás, quando a gente estava em Belém, que eu ia vir para essa reunião. Até mesmo com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, eu consegui vir e não me arrependo. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso organizando essa conferência. Tem sido muito interessante cientificamente e a parte social também está incrível. No laboratório onde eu trabalho, nós tentamos entender interações hospedeiro-parasita que acontecem dentro do mosquito, no intestino médio e na entrega dos esporozoítas para a pele. E agora essas interações estão acontecendo no mosquito também. O título da minha apresentação é Manipulação do hospedeiro pelo sítio do parasita. Nós vemos o parasita como esse grande condutor, como esse grande maestro de 2 hospedeiros. Os apresentadores anteriores mostraram como o parasita modula a fisiologia do ser humano durante a transmissão. E isso foi muito bem caracterizado em muitos aspectos, muitas vias biológicas nos seres humanos, e agora estamos conseguindo mais conhecimento sobre esse mosquito. Então, esse é o foco do meu laboratório. Aqui temos o desenvolvimento da malária no mosquito, eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria mencionar algumas coisas. Diferentemente do desenvolvimento no ser humano, o parasita no mosquito é completamente extracelular. E ele se desenvolve primeiramente no sangue. O parasita aproveita os fatores sanguíneos e a saliva do mosquito para poder se desenvolver nesse repasto sanguíneo e em ambos esses ambientes, os parasitas estão diretamente em contato com os fatores que vêm de ambos hospedeiros e que beneficiam o desenvolvimento do parasita. Vamos falar sobre eles hoje. Eu queria mencionar também que o parasita, ele quebra a barreira da matriz eritrófica. Essa é a barreira que protege o hospedeiro do mosquito e ele consegue quebrar essa barreira. Eu gosto de fazer muitas expedições de pesca e nessas expedições de pesca eu capturei alguns mosquitos e consegui identificar como que o parasita muda a proteoma humano do mosquito. E fizemos isso analisando as proteomas da saliva e da glândula salivar e do hemolinfo. Fizemos um projeto com muitas dessas proteomas, começando com a proteoma do hemolinfo,
que foi realizado pelo Tiago Luiz Alves e Silva. Ele é do Rio de Janeiro, trabalha comigo lá no meu laboratório. E para o proteoma do hemolinfo, nós observamos infecções do Plasmodium berghei em camundongos e fizemos perfusão em 3 diferentes momentos, com 30 horas, quando o hospedeiro está se formando, com 10 dias, quando a infecção é desenvolvida, e em 90 dias, quando os esporozoítas estão se liberando no hemolinfo. Tem uma agulha aqui, provavelmente vocês não conseguem ver, mas a gente injeta esse buffer no tórax do mosquito e fazemos uma incisão muito pequena no abdômen para coletar essa hemolinfa que está saindo nesse processo. Nós observamos muitas mudanças nas proteínas do mosquito nesses 3 diferentes momentos. Eu não vou falar sobre as proteínas do mosquito agora, eu vou falar sobre as proteínas do camundongo. Porque há 30 horas, no ponto de 30 horas, nós vimos algo muito interessante. Nós identificamos uma coleção de proteínas do camundongo que estava aparecendo nos mosquitos contaminados. O parasita poderia estar criando um buraco, então aquelas proteínas poderiam ter sido extravasadas, mas aí nós percebemos que não era o caso de um extravasamento. Nós temos hemoglobina, albumina e temos outras proteínas que não são abundantes no plasma, como, por exemplo, a hemopaxina. O segundo fator é que nós temos um grupo de proteínas aqui que estão envolvidas no metabolismo de ferro. Nós temos a albumina, a hemopaxina e todas as proteínas, as outras proteínas que estão envolvidas com a transferência de ferro e o controle de estresse oxidativo. Quando vimos isso, começamos a pensar que algo aqui poderia ser importante, se nós pensamos na biologia do que está acontecendo no mosquito, quando ele ingere o sangue, talvez essas proteínas tenham um papel importante na hemolinfa do mosquito. Quando o mosquito ingere um repasto sanguíneo, ele produz aminoácidos que vêm basicamente da hemoglobina. A hemoglobina é 90% desse bolo de repasto sanguíneo. E como vocês sabem, o ferro contido nesse M, ele é altamente tóxico. Então, nós vemos aqui disfunção, danos ao DNA, e o mosquito tem um mecanismo para poder agir contra esse M e neutralizá-lo. O mosquito tem enzimas antioxidantes, mas será que isso é o suficiente para proteger o mosquito desse M lábio? E decidimos estudar uma das proteínas que encontramos nesse proteoma, que é a hemopexina. Esse trabalho foi feito pela Francis Saraiva, também do Rio de Janeiro, trabalhando no meu laboratório. A hemopexina é uma proteína no nosso sangue que protege esse M livre. E ela impede a resposta inflamatória nesse M. Uma vez que o M se adere à hemopexina, ele é removido da circulação pelo fígado. E aqui nós temos a detecção da hemopexina na hemolina. Nós queremos ver aqui, na hemolinfa, perdão. Aqui nós podemos ver a hemolinfa desses mosquitos e ainda nós vemos hemopexina 10 dias após a infecção. Então, a hemopexina permanece intacta na hemolinfa por um tempo muito longo. E a detecção da hemopexina na hemolinfa demonstra essa invasão parasítica. Nós usamos o MAOP-KO, dos parasitas MAOP-KO, e naqueles mosquitos alimentados com esses parasitas, nós podemos ver que não houve enriquecimento da hemopexina. Então, a invasão da hemolinfa
acontece dessa forma nesses mosquitos. Aqui nós temos um oquineto que está invadindo aqui a célula. A hemopexina está em verde. Quando ele invade a célula, nós vemos a maior quantidade de hemopexina, ou ocineto. E ele começa a consumir a hemopexina. Se você fizer a mesma coisa com com um repasto sanguíneo não infectado, vocês vão ver uma diferença muito grande. Mas aqui nós vemos uma acumulação ao redor do núcleo que mostra que a proteína ela fica escondida ali. Potencialmente, isso mostra quais são as brechas que esse parasita causa nessa barreira para levar a hemopexina para dentro da célula. E o que acontece agora? Qual é o papel da hemopexina para o mosquito? Nós temos um modelo de camundongo de hemopexina desenvolvido pela Universidade de Turim, na Itália. Nós recebemos os camundongos de lá. Decidimos alimentar os mosquitos com a hemopexina do tipo selvagem ou hemopexina que nós desenvolvemos nesse laboratório. E como vocês conseguem ver aqui, na ausência da hemopexina, essa destrose não permanece no bolo sanguíneo e vocês podem ver que eles entram pelo epitélio e as principais células aqui são perfuradas no mosquito infectado. Nesse caso, nós fizemos uma coloração e podemos ver que essa matriz ela foi perturbada, ela foi perfurada. Dessa forma, há uma desintegração nessa matriz. Quando essa barreira ela é danificada, o que isso significa para a célula epitelial? Nós usamos um mosquito transgênico, cujas células-tronco expressam esse marcador analisado pela Carolina Barilha, e essas hemácias que vocês conseguem ver no topo, elas expandem, elas crescem e se dividem. Então, o que vocês veem aqui embaixo é que os mosquitos que se alimentaram do camundongo com hemopexina têm muito mais hemácias. Então, tem essa disrupção também da barreira. E o que acontece na hemolinfa? Nós isolamos uma hemolinfa e medimos os níveis de peróxido de hidrogênio. Nós vemos aqui que a infecção aumenta o peróxido de hidrogênio e quando você tem esse aumento de peróxido de hidrogênio, você tem um estresse oxidativo maior. Também medimos a peroxidação lipídica da hemolinfa. Como nós podemos ver aqui, tem um aumento induzido pela infecção parasítica e quando o mosquito se alimenta de um camundongo não infectado, nós podemos ver que a infecção aumenta, mas não tanto. E algo muito legal aqui é que nós conseguimos desenvolver uma hemopexina recombinante que tem 2 pontos de mutação nos aminoácidos que coordenam a ligação com o M. E a ligação com o M é o que protege ou não o mosquito. Nós injetamos nos camundongos esse recombinante de hemopexina e podemos ver aqui que as oxidações diminuem. E isso responde àquela pergunta. A hemopexina está protegendo o mosquito, ligando ele. Olhamos também a sobrevivência do mosquito. Se você alimentar repetidamente o mosquito 3 vezes nesse caso, vocês podem ver que existe uma redução dramática da sobrevivência, da sobrevida, e o número de ovos que é colocado por esse mosquito também diminui, assim como o número de ovos que foram eclodidos desse mosquito.
Combinando todos esses números, nós podemos ver que os mosquitos afetam sim a hemopexina. Se você injetar hemopexina, esse é o mesmo camundongo, a gente alimenta os mosquitos primeiro e você injeta a hemopexina para resgatar essa infecção. E fizemos o mesmo experimento com a hemopexina mutante. Com essa hemopexina mutante, nós não conseguimos recuperar a infecção. Nós alimentamos com falcíparo e vimos hemopexina na hemolinfa. Nesse caso, o que nós estamos vendo aqui é por causa da morte do parasita no bolo sanguíneo. Então, queremos saber se a hemopexina está ajudando esse parasita na hemolinfa. Nós alimentamos os mosquitos com um camundongo, com sangue de um camundongo com hemopexina. Nós injetamos na hemolinfa do mosquito e vimos que a hemopexina mantém a infecção no mosquito se nós injetarmos PBS ou hemopexina ativada pelo calor, os números são menores. Com a hemopexina mutada, nós podemos ver que ela também tem um efeito ainda que menor. A hemopexina, então, mantém o seu papel e protege o parasita. A conclusão aqui é que essas proteínas, elas retêm a sua função e no caso da hemopexina, o que achamos que acontece é que esse mosquito evolui e quando há uma disrupção nessa matriz, o mosquito se desenvolve para levar essa hemopexina para outras moléculas que conseguem reproduzir esse efeito tóxico do M. O segundo projeto sobre glândulas salivares foi feito pelo Tiago Alves e Silva em colaboração com nossos colegas da Hopkins University. Essa é uma glândula salivar, é o lobo lateral da glândula salivar, na imagem do Tiago. E alguns pontos aqui sobre a glândula salivar. Aqui está a aparência da glândula salivar em 2 por mosquito. É uma imagem aqui do Paulo Pimenta, ele descreveu a invasão dos esporozoítas na glândula salivar, nós podemos ver essa alienação e é bem similar nos outros mosquitos e parasitas também. Então, o que nós temos aqui é que o parasita ele entra em contato com a célula e ele forma uma junção bem apertada que entra dentro da membrana. E ele precisa fazer isso na glândula salivar, senão ela seria destruída. E nós podemos ter centenas de esporozoítas cruzando a mesma célula. E essas células não são grandes, essas são células de produção de saliva, tem muito pouco citoplasma e uma cavidade dentro onde esses esporozoítas são alocados após a invasão. Em 1994, Spielman mostrou que os esporozoítas aumentam o tempo de sondagem do mosquito. O mosquito está buscando o vaso sanguíneo e o parasita reduz esse tempo de sondagem. E especificamente por uma lesão bioquímica em regiões específicas. Nessas regiões onde o parasita invade, nós temos os lobos distais laterais. Então, lembro do estudo e o que eu mencionei anteriormente. Eu vou mostrar agora apenas os dados do proteom da glândula salivar. Do proteoma, perdão. O que ocorre em comparação das infectadas e não infectadas. Não há tantas diferenças, apenas nessas 2 proteínas aqui. No entanto, houve uma tendência nas proteínas de verem uma redução na quantidade dessa proteína, o que ocorre também com a proteína da saliva. Quando vemos a expressão diferenciada dessas proteínas, identificamos algo bem interessante. Um resultado biológico. Vimos proteínas da hemolinfa que agora eram detectadas na glândula salivar do mosquito. Inclusive alguns desses genes aqui
que deveria ser hemoespecífico, e outras proteínas, como a hematopoietina, que também é produzida pelas células adiposas do corpo. Então, seria real, seria um artefato. Analisamos algumas dessas proteínas com imunofluorescência. Aqui a PPO6, como eu falei, é uma proteína específica. E a PPO6 está se acumulando exatamente onde o parasito está acoplado no parasito. A lipoforina, também bastante presente, especialmente nas glândulas invadidas, mas não localizada com o parasito. E não está presente na não infectada. São três possíveis explicações para isso. A primeira, o parasito carrega essa proteína? Sim e não. Algumas proteínas talvez estão entrando no parasito, mas a lipoforina não está acoplada no parasito, então não vem com ele. Então, isso não explicaria como que essas proteínas estão entrando ali. A glândula salivar está expressada nessas proteínas? Não. Fizemos aqui PCR, o FISH, não vimos uma expressão de mRNA dessas proteínas. Há um dano realizado pelo parasita? Isso no início também havia uma incerteza. Temos um trabalho publicado que analisa que não há um dano na célula porque entra com essa junção em vácuo. Mas ainda investigamos. Está acabando meu tempo, mas vou tentar passar rapidinho. Aqui vimos a combinação do proteoma da glândula salivar com a infecção de 19 dias. Nos dois proteomas, as mais abundantes entram na glândula salivar e saindo também. Então, isso não seria específico para o intestino médio. Onde está mais abundante está entrando e saindo também. Então, haveria uma disrupção da glândula? Fizemos um ensaio de difusão com dextran. Injetamos dextran na hemolinfa, fizemos a dissecção e o que observamos é que a invasão da glândula, as glândulas invadidas absorviam muito mais dextran do que as não invadidas. Quantificamos isso e houve algo bastante particular que notamos com eletromicroscopia. Aqui é a não infectada, 3 células, a cavidade da glândula salivar, e aqui vemos o contato das membranas. Aqui vemos o que ocorre com a glândula infectada. As membranas são separadas, há uma disrupção desse contato entre as membranas. E algo bastante interessante que percebemos é que isso está na literatura já há muito tempo. Tem aqui algumas das imagens do Paulo. Aqui é a imagem da saliva num mosquito não infectado ou numa cavidade não infectada. E aqui é como é a saliva numa cavidade infectada. Então, há um amálgama de saliva. Sabemos que a hemolinfa está entrando. Ela é como o nosso sangue. Ele coagula quando está fora do hemocélio. Então, confirmamos isso com as imagens do Fred e da Isabel. E a Sabrina também confirmou com a microscopia para nos certificarmos de que não era um artefato. Vemos aqui uma glândula não invadida. E na invadida, podemos ver que a saliva está normal. Utilizamos os ROM11. Esses parasitos não conseguem invadir. Eles tentam ir entre as células, mas não conseguem entrar na cavidade. E a composição da saliva está igual à glândula salivar não infectada. Então, aqui eu vou terminar. Vou pular o modelo porque acho que é um pouco óbvio. Mas vou mencionar aqui o artigo que eu mencionei. Então, uma possível estratégia para parasitos salivares pode ser aumentar a transmissão danificando as glândulas salivares. Esse vídeo do Vandenberg mostra como que o parasito é transmitido. Quando o mosquito está sondando, ele cospe e esses esporozoítos fluorescentes identificados ali representam essa invasão. Os esporozoítos terão que fazer essa sondagem mais profunda que só beneficia o parasito, porque mais parasitos serão entregues ao sistema. Então, essa é a nossa hipótese.
Ok? E com isso eu vou agradecer a equipe. Já mencionei o pessoal do laboratório e os colaboradores aqui para o trabalho. Muito obrigado. Thank you so much. I would like to Muito invite obrigada. Quero convidar agora todos os palestrantes de volta ao palco. And we have 10 minutes. Temos 10 minutinhos agora para perguntas e respostas. Hi everyone, thanks for the talks. So I have a Obrigado question for pelas falas. Então, uma pergunta para a Silvia. Você mencionou que 25% das crianças, durante a estação seca, têm um fenótipo mais baixo e os parasitas podem ficar limpos no baço, certo? E eu queria voltar naquele artigo do Cal que mostram que esses falcíparos no baço são cultiváveis ou vivos. Então, minha pergunta seria, isso é uma possibilidade que essas crianças têm parasitas transmissíveis no baço que podem perpetuar a transmissão durante a estação úmida? É uma ótima pergunta. É possível, mas os pacientes, né, provavelmente é onde o Matias colocou ali, né, de severo para crônico, os crônicos curtos para malária leve clínica. Então é possível, mas eu acho que não é necessário também. Todos os pacientes têm reservatórios enormes de produção também periféricos. Então, apesar de eu achar que é possível, eu não sei se é uma grande contribuição no sistema de perpetuar a transmissão. Posso fazer mais uma pergunta? Minha outra pergunta é para o Joel. Então, o senhor disse que há muito estresse oxidativo no mosquito que é controlado por pós-mediadores. Mas pode me corrigir se eu estiver errado. Você tem um artigo recente com Rosa do Quinones sobre inibidores de GST que demonstra que eles poderiam ser importantes como um fármaco bloqueador de transmissão. Então, Recording in progress. Right? Where we are removing, to me, that will be the main molecule that will be chelating him, then together with the peritrophic matrix. That's independent of then the parasite mechanisms to deal with the remnant oxidative stress when all those systems are in place. So I think this is a combination. Remember that the mosquito has the major bottleneck for transmission. Actually, people talk about the bottleneck in the ookinete stage, but the majority of the killing is in the gametes, and then the zygote and the ookinete in the midgut. So what I think is happening is a combination of factors that helps reduce that damage of oxidative stress, hemopexin, the peritrophic matrix, and then the parasite has its own mechanism, antioxidants as well. So yes, remember the knockout is artificial. It's just showing that that molecule has a major, major role in maintaining that environment. Thank you. Also for Joe, very nice. I don't know if I understood correctly, but the hemopexin goes to the hemolymph passively because of the damage when the parasite invades, or there is any kind of active mechanism that brings the protein in? We are working on the mechanism now for like the continuation of this project. We don't think it's passive. The reason is if it was a passive transfer or like a passive going through a hole, you will expect other abundant proteins from the serum to be crossing. Plasminogen, the protein that we have been working for so long now, is one of the top 20 most abundant proteins. It's not detected in the hemolymph. So we really think that it's being brought in by the midgut actively. Whether this is something that is hemopexin specific or these are vesicles that are carrying other proteins as well, then that's the next step for it. Very interesting. And well, the mosquitoes are getting blood meals independent of the parasite for hundreds of thousands of years. So why do you think they need
host protein to protect them. They cannot produce their own antioxidant system. Or the mosquito will be like a parasite as well, right? They are taking advantage that we have our own mechanism to protect us. And in the case of a disruption, the parasite is not the only one that will disrupt that peritrophic matrix, right? If there is an imbalance in the microbiome, that peritrophic matrix doesn't form, or it forms weakly. So there are other events that could be happening to mosquitoes in nature that will force them to evolve mechanisms for when that peritrophic matrix fails, they still need a mechanism to protect themselves. And one of those could be then proteins from the host. And we detect hemopexin in the hemolymph of non-infected mosquitoes that fed on non-infected mice. So there is some import in. It's just that we see a huge increase in the staining in the cells when the parasite invaded the midgut. I have a question for Silvia. So you showed, you analyzed the VAR gene repertoires of the patients. Did you do that also per patient over time? And so you showed also that clonality changed, for example, when you had a peak in parasitemia. Is that maybe because the VAR gene repertoires changed then? So in that particular study with the DBL alpha, we had 2 out of the 12 of 13 patients that we did that we had pair samples beginning and end of the dry season. I think in both of them we had common clones in the beginning and end. We also had non-common clones. So all of it points that there is switching, but it's very hard to tell unless we are able to say which clone is producing which VAR, for which I think the single cell will hopefully bring us to that question. Okay, thank you. You're welcome. Well, first of all, congratulations for this amazing session. So I have another question to Silvia. So if I understood well, so some of those parasites that are circulating during the wet season, they are able to survive. But however, there are some old papers always suggesting that there is no real bottleneck in terms of the whole population of parasites. They don't lose diversity from one season to the next season. So how do you think the parasites can protect their diversity during this cycle through the wet season, dry season? Thank you. I think it's a lovely question. I think that is at the population level, you don't lose diversity, but because mosquitoes reshuffle the parasites and bring them to non-immune people where they can still grow. So we see the proportions of the different genotypes that we see in the wet season and the dry season in consecutive years is the same. Whatever is broadly present in the wet is going to be also the most represented in the dry. And then you just have to find the non-immune people to keep them going. Hi, I have a couple of questions. One of them is for Silvia. So if I understood correctly from your protocol, you treat the patients who are symptomatic, and so the only parasites that you're actually capturing are the ones that have caused asymptomatic infections. And so you have sort of a survival bias there where I wonder if there's actually something fundamentally different between the parasites that are causing these asymptomatic infections that are not going to be treated, and some of these are the ones that are going to be maintained throughout the dry season. You mean genetically? Yeah. Yeah. So we've looked at that. We've never done whole genome sequences. We've looked at a couple of genes, AMA1, MSP2. We never found any biases. I also think that it would be a lot of energy to, if only parasites that are unable to cause disease would survive the dry season, you know that next year severity and disease and pathology is coming. They would have to then generate again all the genotypes that are able to do that. So in our way of seeing things, that it's not a parsimonious enough system. It would be more energetically saving if you have parasites that are able to do both
and they just shift what they can do. Having said that, we have not done whole genome, but everything that we've looked, there's no biases. Even in the ones that get cleared or persist, we don't see differences in genotypes between the two groups. And although we do treat everyone that comes with clinical malaria, we also have plenty of natural clearance without. So it's not as biased as you are putting it, I believe. Yeah, we can talk about this later. So I also have a question for Professor Saloom. If I remember correctly, there's very different chemistries in some of these rivers. I remember the Rio Negro is very acidic. There's almost no mosquitoes feeding into the Amazon. And then, for example, Rio Madeira, coming from the south, is really muito barrento, very silty. And then they mix around Manaus, and then downstream from Manaus, the river is yet again going to be very different. And I'm just wondering how this affects the mosquitoes, the species, some of the inversion genotypes that you see in different areas, whether there's some adaptation to fundamentally different riverine systems. So we didn't have enough samples to include from the collection along the Negro River. This is but on just one Barcelos. So, but the main barrier is not the Amazonas River, but the watershed of the rivers. So that is so likely Rio Negro can be a barrier. Yep. But for example, we find mosquitoes not very close from Rio Negro. We don't find along in the water, but we find in another locations along the river. But it's a nice barrier, probably. I don't know. I cannot say more than this. Thank you. So thank you, all the speakers, and thank you for all. I think now is the break, right? Thank you.